Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou intensivista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sou presidente do nosso núcleo regional da SOPAT aqui de Ribeirão. E esses eventos, essas aulas, têm o apoio da SOPAT e do HC de Ribeirão Preto. E o nosso objetivo aqui é discutir temas desafiadores, temas difíceis na pandemia de Covid-19. Então, nós já discutimos vários assuntos até então. Essas aulas são gravadas e disponibilizadas na nossa plataforma do YouTube, HC, CTI HCRP, que é interessante que vocês estejam inscritos nessa plataforma para receber os avisos de novos vídeos, que toda semana vai ter um assunto novo lá para vocês. Então, eu gostaria hoje de agradecer enormemente a Cristina Meira, que é nossa assistente social do CTI, do Hospital das Clínicas, que vai falar de um tema para nós bastante relevante no nosso dia a dia, importante, e que ela faz um papel fundamental nesse trabalho de teleatendimento. Então, ela vai falar agora sobre a importância do teleatendimento nos tempos de pandemia do Covid-19. E eu gostaria de agradecer igualmente aos debatedores, a professora Catalina Cabreira, a Daniela Doreto, que é assistente social em Bauru, a Fabiana Brunini, que é assistente social aqui no Hospital das Clínicas, a Jaciara Machado Viana, que é intensivista no Hospital das Clínicas aqui nosso, da USP, a Márcia Maria Martins, que é psicóloga em Vitória, no Espírito Santo, Marcos Feres, intensivista e chefe da UTI aqui do Hospital São Francisco de Ribeirão, Renata Belarmino, que é assistente social do Hospital das Clínicas de Ribeirão, e a Vanessa Fernandes, que é psicóloga aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão. Então, agradeço a Cristina e, quando você estiver pronta, Cris, pode começar a compartilhar a sua tela. Sim. Boa noite a todos, agradeço à professora Maria Auxiliadora pelo convite e a todos os presentes, né, a oportunidade de compartilhar com vocês esse tema tão relevante, nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo, né? Para iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia do novo coronavírus. Ele foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo vive um momento de pandemia. O coronavírus é uma doença potencialmente fatal e que representa um risco para toda a saúde mundial. O vírus possui uma rápida disseminação e um elevado número de casos. A evolução rápida desses casos gerou um aumento das internações hospitalares e da utilização de recursos de terapia intensiva. Como formas de prevenção, a Organização Mundial da Saúde passa algumas orientações para toda a população, né? Manter o distanciamento social, fazer o uso de máscaras e, se possível, ficar em casa. Porém, a pandemia traz alguns desafios para nós, né? Um deles é o isolamento social. Os órgãos de saúde orientam o isolamento social para conter a doença, e um dos nossos maiores desafios é que somos seres sociais e que precisam de contato humano para estabelecer trocas de experiências. Em muito pouco tempo, a vida como conhecíamos se transformou num completo desconhecido. Outro grande desafio está nas populações de baixa renda e que vivem nas zonas periféricas, porque grande parte dessa população consiste em famílias numerosas e que as casas contam com infraestrutura inadequada, né? E com um número de cômodos pequenos, o que dificulta o isolamento social. Outro grande problema que nós temos, né, outro grande desafio é em relação às
condições financeiras para a compra de produtos para desinfecção das mãos também e higienização de modo geral. Outro desafio que nós temos é em relação à educação, né? A educação à distância, porque nós temos as dificuldades no mundo, né, principalmente no Brasil, em relação ao acesso à educação. Algumas pessoas de baixa renda não têm celulares, notebooks, tablets e até mesmo acesso ao Wi-Fi para acompanhar essas aulas online. Nas relações familiares, nós estamos percebendo, né, tem alguns dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que trazem para nós que a quantidade de denúncias de violência doméstica aumentou em torno de 40%, né? Isso porque, como isolamento social, as vítimas ficam mais dentro de casa, tendo que conviver mais tempo com o agressor, e essa hiperconvivência tem gerado muitos conflitos familiares, o que resulta também no aumento de número de divórcios, na violência contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Outro desafio diz respeito ao trabalho, né? A Organização Internacional do Trabalho estima que no mundo o aumento do desemprego com a pandemia chegue por volta de 190,5 milhões de pessoas. Essa estimativa aumentou, embora o subemprego afete mais do que o dobro, pois as consequências econômicas da pandemia traz a redução da jornada de trabalho e de salários. Algumas recomendações da organização para combater o aumento dos desempregos. Ampliação da proteção social, apoio e manutenção de empregos, trabalhos com jornada reduzida, licença remunerada e outros subsídios, benefícios fiscais e financeiros para micro, pequenas e médias empresas, empréstimo e apoio financeiro a setores econômicos específicos. Algumas ações adotadas pelo governo brasileiro, né? Auxílio aos estados e municípios, auxílio emergencial para as populações de baixa renda, apoio às micro e pequenas empresas. Nós também temos um outro desafio, que é o aumento do trabalho informal, principalmente para aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e, como forma de sobrevivência, elas buscam atividades através de aplicativos ou mesmo trabalho em feira, vendas de modo ambulante, e isso traz uma ausência dos direitos trabalhistas para toda essa população. O home office também tem sido um grande desafio para as nossas populações, né? Poder conciliar trabalho, casa, filho, as atividades escolares, as atividades do lar, entre outros. E outro grande desafio que nós temos foi em relação à saúde, né? A construção de hospitais de campanha para poder atender essas pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, a dificuldade na compra de equipamentos e até mesmo de recursos humanos para o trabalho nesses hospitais. E os hospitais que já estavam funcionando passou por reestruturação dos serviços de saúde. Então, o desafio que nós temos hoje nos hospitais é a falta de recursos humanos, remanejamento e convocação de profissionais, abertura de novos leitos de CTI e diminuição da capacidade de atendimento para pacientes não COVID. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o teleatendimento, né? Diante da pandemia do coronavírus, as visitas presenciais foram suspensas nos hospitais. Foi necessário o desenvolvimento de termos virtuais para autorização e ciência de procedimentos dos familiares, pacientes dentro do hospital. O atendimento remoto, ele corrobora com as recomendações da Organização Mundial da Saúde de distanciamento social, evitando a circulação desnecessária, garantindo o direito aos familiares e usuários do serviço de assistência à saúde e assistência social. Os profissionais de diversas áreas de atuação tiveram que se adaptar a novas formas de atendimento com o uso dessas tecnologias.
passamos a realizar nosso trabalho muitas vezes de forma remota, através do telefone ou internet. Através de chamadas, videoconferências, uso de WhatsApp e outras tecnologias. E os conselhos também de diversas áreas, assim como de medicina, serviço social, psicologia, também eles fizeram recomendações para que esse atendimento fosse realizado, né? Trazendo o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ele regulamentou através de um ofício a prática médica à distância para garantir uma maior segurança para os pacientes e dos próprios médicos diante da pandemia. E o Conselho Federal de Psicologia também publicou uma resolução flexibilizando a assistência psicológica de forma remota. O serviço social ele é um profissional que está inserido na divisão sociotécnica do trabalho e que atua no planejamento, gestão e execução das políticas, programas, projetos para viabilizar os direitos da população e também o seu acesso às políticas públicas e sociais como saúde, educação, previdência, assistência, habitação e cultura. A saúde tem sido um campo de atuação significativo para o assistente social, na viabilização do acesso à saúde e da rede de serviços assistenciais dos pacientes e seus familiares. Para viabilizar esses direitos, estamos sempre em contato com a rede de atendimento, né? Ou seja, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, o CREAS, que é o Centro Especializado da Assistência Social, a Rede Básica de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, Ministério Público, Defensoria Pública e entre outros serviços. O assistente social, ele também está na linha de frente do combate à pandemia, né? Hoje no hospital, para atendimento das áreas COVID, nós temos 3 assistentes sociais atuando, né? Cada um em uma unidade, e mais 26 profissionais atuando no hospital, porque apesar da pandemia, outras pacientes com outras doenças também estão internados no hospital e que necessitam de atendimento. Esses pacientes que foram contaminados, têm alta, eles vão para as enfermarias e que também vão precisar de uma intervenção no momento da alta. Muitos deles podem ter algumas sequelas, né? E vão precisar de algumas mobilizações de recurso para que o cuidador também possa cuidar dele em casa. O Cefes, dia 18 de março, ele soltou uma normativa em relação ao trabalho remoto e teleatendimento, porque o trabalho do assistente social, basicamente, nós fazemos presencialmente, né? Mas, devido à pandemia, nós tivemos que nos reorganizar e oferecer um atendimento remoto. O Conselho Federal de Serviço Social, ele dá autonomia para o profissional de fazer esse atendimento, mas também ele traz nessa normativa que seria importante também os atendimentos presenciais. Porém, nós temos autonomia para avaliar a nossa segurança e também a segurança dos nossos usuários. Antes de falar do teleatendimento, né, do nosso dia a dia, eu gostaria de falar sobre a nossa equipe do CTI, né, das unidades COVID hoje. Para realizar os cuidados com o paciente, nós temos uma equipe muito grande, composta de 12 profissionais, além daqueles que passam de outras clínicas e que atendem também por PI. Então, nós temos a equipe de limpeza, oficial administrativo, o médico, auxiliar e técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, o serviço social, a psicologia, a fonoaudiologia, os dentistas, nutricionista, enfermeiro, além do apoio espiritual e cuidados paliativos que dão um suporte também para nós. Diante da pandemia, nós precisamos fazer um protocolo de atendimento do serviço social, né? Foi discutido num primeiro momento com a direção da unidade do COVID, de como nós faríamos esse contato, pensando no protocolo, como seria o acolhimento a essas famílias. Então, o serviço social ele ficou responsável para que as famílias tivessem direito ao acesso,
né? E de que forma? No primeiro momento, nós fazemos a verificação, quando o paciente interna, nós verificamos o quadro clínico do paciente, verificamos no sistema quais os contatos telefônicos que esse paciente tem, realizamos o contato telefônico com os familiares, com o objetivo de identificar o principal responsável. E após a identificação, nós verificamos quais informações que ele tem do paciente, né? Numa escuta qualificada, porque às vezes ele não está compreendendo muito bem como que o paciente está, às vezes ele não recebe a informação adequada, né, naquele momento. Então, nós fazemos todos esses levantamentos. Realizamos a entrevista social com o objetivo de identificar a rede de suporte comunitária, né? Identificamos quais familiares que estavam em contato com o paciente, se existe algum com suspeita do coronavírus também, e realizamos as orientações para procurar os serviços de saúde e, se possível, manter o isolamento social. Nesse momento, as visitas estão suspensas, né? Nas unidades de terapia intensiva, assim como no hospital, nós sempre tivemos um contato muito próximo com as famílias, os pacientes. Nós estávamos em um momento em que as famílias podiam ficar até 12 horas acompanhando o paciente na UTI. E tudo isso, a partir de março, foi suspenso e nós tivemos que nos reorganizar, né? Nesse momento dessa reorganização, a instituição traz para nós que deveria ser oferecido um boletim médico, e nesse boletim teria as informações do paciente. Mas a partir desses contatos, foi possível verificar que a família estava muito angustiada. Estava num momento assim, com um paciente grave, às vezes com mais familiares também, que foram diagnosticados com a doença, estavam em isolamento. Então, discutindo com a equipe, né, foi possível pensar em formas de acolher mais essa família, de poder dar uma informação adequada. Nós marcávamos uma reunião com a família para conhecê-los e passar que o paciente estava na UTI, quais eram as perspectivas aí de tratamento desse paciente. Porém, com o avanço da doença e nos contatos que nós fazíamos diariamente, a família trazia como demanda uma dificuldade de ir até o hospital, com medo de se contaminar, e alguns também já estavam apresentando os primeiros sintomas da doença. Então, nós definimos nesse momento que as informações seriam passadas por telefone e, quando necessário, seria realizado um atendimento presencial com essa família. Essas ligações telefônicas acontecem diariamente com as famílias, com o objetivo de garantir o acesso à informação e também tirar a dúvida desses familiares e podermos acolher as demandas dele. Então, na internação do paciente, nós verificamos, o serviço social faz contato telefônico com a família, identifica o principal responsável, identifica as principais demandas dos familiares, faz uma discussão, um encaminhamento para a psicologia, que nós temos atendido de forma bem conjunta nesse momento, faz uma discussão, quando necessário, com a equipe multiprofissional e disponibiliza diariamente a listagem para contato com o responsável. Nós disponibilizamos essa listagem nas 3 unidades COVID nesse momento. No momento da nossa abordagem com a família, da nossa ligação, nós fazemos uma identificação da pessoa, né? Nome, idade, escolaridade, qual é a profissão, a composição familiar, o processo de saúde e doença. Nessa composição familiar, nós podemos identificar se ele é o principal provedor ou não. Nesse processo de saúde e doenças, nós tentamos identificar se ele tinha alguma doença prévia, algum vício,
quais eram as dificuldades dele, né? A situação no mercado de trabalho dessa pessoa, se ele é o principal provedor da casa, se ele era um trabalhador autônomo, se ele era registrado. Se ele era registrado, nós orientamos a família a entrar com auxílio-doença. Orientamos os períodos que a empresa vai pagar e depois quando que ela precisa entrar via INSS. Solicitamos para a equipe médica o relatório para que a família entre em contato com o INSS e garanta o direito desse trabalhador. Verificamos as condições de habitação, até pensando na condição que essa família vive, né? E também quando esse paciente estiver alta, qual vai ser a condição dele também no domicílio. Se eles utilizam de recursos da rede socioassistencial, saúde, assistência e da rede de atenção à saúde. Nós fazemos uma escuta qualificada das demandas trazidas pela família do paciente, porque nesse momento eles estão num sofrimento, né? Eles querem ser ouvidos, nós precisamos acolher as demandas deles, ver o que nós podemos auxiliar nesse momento. Em relação à saúde mental, eles também estão fragilizados, né? Então, nós fazemos esse acolhimento e geralmente discutimos com a psicologia, que também faz um atendimento bem frequente com essa família. E a religião, né? Porque nós temos também no CTI o apoio espiritual, assim como em todo o hospital, que pode dar um suporte para a família, para o paciente nesse momento. O Brasil, ele é um país laico, né? Mas nós respeitamos a religião de cada paciente, a individualidade, a identidade dele. Os pacientes que necessitam de internação no CTI, eles podem ser divididos em dois tipos, né? Aqueles pacientes que eles têm capacidade efetiva de comunicação e aquele paciente que está sem a capacidade de comunicação. O paciente sem capacidade efetiva de comunicação verbal, é importante esse contato com o familiar através das tecnologias de comunicação. Então, nós entramos em contato com a família, fazemos tanto o serviço social quanto a psicologia, conversamos com eles sobre a importância de manter o vínculo com esse paciente, orientamos a gravar um áudio, né, de no máximo 2 minutos, trazendo palavras positivas de conforto para o paciente, e nós passamos para o paciente esses áudios que são enviados para nós através da família. Nós contamos com toda a equipe multiprofissional para a reprodução desses áudios e das mensagens, né? Não é uma função só do serviço social ou da psicologia. O que nós estamos percebendo é que a equipe ela tem estado bem presente no dia a dia dos pacientes, né? E quando nós recebemos, se alguém não vai descer no CTI, entramos em contato com os médicos, psicólogos, enfermagem, fisioterapia, e eles colocam o áudio para o paciente. Aqui nós temos uma foto, né, de um profissional colocando aqui um áudio que a família enviou para esse paciente. Também, a partir de uma conversa com a enfermagem, nosso fluxo de atendimento, o paciente, quando chega no CTI, ele está entubado, muitas vezes sedado, e aí a enfermagem trouxe que era muito difícil, né, realizar um cuidado sem saber quem que era aquele paciente, qual que é a história dele, o que ele gostava, né? E aí, num dia, numa conversa, nós falamos, olha, talvez seja importante pedir para essa família escrever um pouquinho da história para a gente colocar, para que todos os cuidadores saibam quem é esse paciente, quais são as prioridades dele, quais são os gostos dele. Então, a família, ela descreve quem é o paciente e ela manda fotos também que são colocadas do lado do leito, como está mostrado na imagem. Aqui, essa divulgação, ela foi autorizada pela família, tá? Então, eu vou ler para vocês. Ele tem 33 anos, nós nos casamos faz 1 ano e 4 meses. Tivemos nosso primeiro filho em março. O maior sonho dele era ser pai. Ele trabalhava com entrega
da Natura e gostava muito de passar o tempo com a família e amigos. Ele tem muitos amigos, gostava de ir na praça e conversar com os amigos. Ele é loucamente apaixonado nos sobrinhos dele e nos meus também. Tem a Alice, o Enzo, que são dele. Tem o Lucas, Davi e a Isabelle, que são meus. Ele tem 2 irmãos, Evair e o Edilson. E seus pais, Célia e Éder, que são o amor da vida dele. E hoje tem o filho, que é tudo para ele. Em uma outra história, né, de paciente, não há uma pessoa no mundo mais engraçada e bem-humorado como ele. Ele tem uma família linda, 2 filhos e 2 netas que ele ama muito. Ele nunca para de trabalhar no seu caminhão de guincho. Não tem tempo ruim para o trabalho e adora passear. Com ele é tudo motivo de festa e alegria. Ninguém fica perto dele sem dar boas risadas. Estamos esperando ele aqui, para sermos mais felizes. Cuidem dele para nós, pois ele que cuidou de nós até agora. E a visita virtual. Ela tem a finalidade de manter o vínculo do paciente com seus familiares durante a internação. A visita virtual, ela é realizada também, nós contamos com os diversos profissionais, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, são as fisioterapeutas realizando uma visita virtual entre o paciente e a família. Ela tem como objetivo manter o vínculo, ela tem que ser autorizada pelo paciente e ser a partir da vontade dele. Aqui eu vou divulgar um vídeo que foi autorizado pela família de como têm sido as visitas virtuais na UTI. Oi, pai! Pai, eu tô aqui te esperando você ficar bom. Ó, eu te amo muito, viu? Você tá conseguindo me entender? Tá todo mundo te esperando. Oi, pai, é a Fernanda. Você tá onde? Ô, pai, eu tô em casa e você tá aí no HC. Já já a gente vai aí te buscar, tá bom? Tá bom, seu Valdemar? Tá feliz que viu a filha? Cadê o Fábio? O Fábio, a minha mãe, a Alice, tá todo mundo te esperando e tá todo mundo em casa te esperando, tá? É só mais um pouquinho que você vai ficar aí, tá bom? Fala pra ele ficar calmo. Tudo bem? Você ouviu, seu Valdemar? Tá bom, eu mando um beijo. Ó, ô pai, fica calmo, fica forte. Isso, daqui a pouco ele vai embora, ele falou. E vai, Corinthians! Fica com Deus. Olha lá, deu até risada. Obrigada. Obrigada, viu? Fica com Deus, Valdemar. Tchau, doutor. Obrigado. Tchau, pai, te amo. A equipe médica de enfermagem, fisioterapia tem auxiliado muito nas visitas virtuais dos pacientes com a família, né? Vocês viram a filha mostrando o vídeo para nós, ela autorizou, encaminhou. Por enquanto, os nossos tablets chegaram na semana passada, né? E os profissionais utilizam dos próprios celulares para realizar esse contato com a família. Quando o paciente ele está com o celular, nós disponibilizamos a rede Wi-Fi e ele pode entrar em contato diretamente, a partir da vontade dele, com os familiares. Aqui é um relato da filha que mandou, esse paciente que nós acabamos de mostrar, ele teve alta, está em casa, e a filha fez esse relato após a alta dele. Estamos passando por tempos muito difíceis. Ter um parente internado sem poder realizar o acompanhamento e visitas de perto é extremamente doloroso. A nossa única alternativa foi o teleatendimento, que nos trouxe um pouco mais de acalento para a nossa família. A ligação diária da equipe, bem como as chamadas de vídeo,
nos fez sentir um pouco mais perto do meu pai, que estava internado com Covid. Sabemos que a equipe tem muito trabalho, mas ficamos encantados com o cuidado que eles têm não só com o paciente, mas com os familiares que estão longe. Meu pai teve alta e somos extremamente gratos por todo o atendimento que recebemos de todos os profissionais envolvidos. Aqui tem alguns dados, né, preliminares, isso foi até final de junho. Nós tivemos 101 pacientes internados de abril até junho. Nós tivemos 38 altas da unidade COVID e óbitos 32. O teleatendimento e a comunicação de óbito. Em caso de agravamento do quadro clínico, o serviço social ou a psicologia realizam contato com a equipe para definir um plano de comunicação com os familiares, que pode ser presencial, caso a família não apresente nenhum sintoma e queira comparecer ao hospital, e remoto, para informar sobre a gravidade do paciente. Quando as conferências são realizadas presencialmente, elas acontecem numa sala do lado de fora do hospital, né? A família é convocada, nós pedimos para comparecer até 3 familiares, orientamos que compareçam de máscara, oferecemos álcool gel e a equipe faz a informação. Nessa informação participa o assistente social, o psicólogo e o médico. Quando podem participar até 3 familiares, né? Então, nesse aviso de gravidade, o médico vai passar o aviso quando é por telefone, vai avisar o serviço social que vai entrar em contato com a família e pode começar a fazer algumas orientações, e nós também discutimos com a psicologia que começa a fazer algumas orientações também para os familiares. Aviso de óbito, também são realizados presenciais e de forma remota, geralmente é avisado para o serviço social e para a psicologia também para fazer um acolhimento pós-óbito. Desculpa, só voltar um pouquinho. Após o aviso de óbito que é dado pelo médico, o serviço social faz algumas orientações. Se a família tem plano funerário, nós orientamos que eles precisam procurar a funerária, né, para que seja feito todos os procedimentos. Algumas dúvidas que vêm da família agora, né, até mesmo em relação à concretização desse luto, do óbito, eles trazem algumas questões relacionadas. Como que eu vou saber que é o corpo do meu familiar que está ali? Eu não posso visitar ele, eu já tive a doença, deixa eu ver, deixa eu entrar, né? Ele vai ser enterrado pelado? Então, são dúvidas que nós estamos acolhendo, né, nesse momento e falando que são normas, protocolos mundiais e que, infelizmente, nós não podemos permitir que a família faça essa visita nesse momento. Nós também temos a dificuldade da realização dos rituais de despedida, né? Hoje, os velórios são muito breves, quando não são pacientes que falecem de Covid, e quando são pacientes que falecem de Covid, o sepultamento é direto, sai do hospital, tem um número muito pequeno de familiares que participam de uma despedida rápida e já tem o sepultamento. Após o óbito, nós realizamos o contato com os familiares para orientações necessárias, né? E quando a família não tem condições de arcar com os custos de funeral, nós mobilizamos os recursos através do CRAS, que disponibilizará o preparo, né, do corpo e o sepultamento dessa pessoa. Após o óbito, nós orientamos quanto aos direitos dos familiares, dos dependentes, o que eles precisam fazer em relação ao INSS, registro de óbito, inventário e tudo que for necessário nesse momento. Uma outra questão é na elaboração desse luto. No Brasil e no mundo, é importante que as pessoas participem desses rituais de despedida
para elaborar o óbito. Então, tem sido um grande desafio para os profissionais, principalmente da psicologia, que pode trazer consequências aí no decorrer da vida dessa pessoa que ficou. O hospital, ele tem um projeto que chama Projeto Girassol, né? Como uma forma humanizada. Esse projeto, ele foi iniciado no Hospital Estadual aqui em Ribeirão e ele também funciona em outros países. Através do Centro de Humanização, ele foi implantado ano passado no CTI, e ele é importante porque as famílias, quando buscavam os pertences do paciente, ou mesmo tinham a informação do óbito, nós entregávamos os pertences, às vezes, numa sacola, num saco. E muitas vezes nós ouvíamos, nossa, essa pessoa trabalhou tanto, foi uma pessoa tão dedicada, e olha como termina a vida dela. Então, esse projeto, ele é uma sacola, na verdade, né? Que nós podemos guardar todos os pertences. Aqui é o cartão de condolências para a família, em que a equipe pode escrever informações, trazer os sentimentos daquela noite que estava acompanhando o paciente, e esse manual de orientação do luto traz todas as informações referentes ao pós-óbito, ao luto, quando a família pode procurar um atendimento psicológico. Aqui foi após a entrega dos pertences, uma familiar deixou essa mensagem para nós, né? Apesar de estarmos em um momento de muito sofrimento com a partida do meu marido, nós agradecemos por todo o acolhimento e cuidado de todos da equipe que prestaram à nossa família. Então, nós temos muitos feedbacks positivos das famílias, que apesar de um sofrimento muito grande como a perda, essa distância, é possível ver um cuidado, um acolhimento, um atendimento humanizado com todos os familiares nesse momento. E para finalizar, eu trago um texto da Cora Coralina, que eu acho que é importante, é uma homenagem, na verdade, para todos os profissionais de saúde que estão atuando nesse momento, seja na linha de frente ou em outras doenças, né? O texto chama Sou Feita de Retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma, nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedacinhos de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Agradeço a todos. Primeiro, te parabenizar pela excelente apresentação. Eu acho que você falou de coisas muito importantes, né, para nós. Eu acho assim, UTI é sinônimo de equipe multiprofissional. Então, a gente não trabalha sozinho, eu acho que assistência social, psicologia, nutricionista, enfim, não vou nem enumerar tudo aqui, talvez eu esqueça de algum, mas a nossa equipe, como você mostrou, ela é muito grande e é muito importante essa presença multiprofissional na UTI. E o isolamento que o Covid impõe é exatamente ao contrário do acolhimento, que é aquilo que a gente quer. Então, a gente acolhe com muita dificuldade, a gente fica criando maneiras aí de tentar fazer um melhor acolhimento. Então, eu queria te dar os parabéns assim, pelo trabalho que você faz de acolhimento, que são coisas, às vezes, assim,
que parecem ser pequenas, mas que elas são grandiosas, né? Como a gente já conversou muito sobre isso, que um telefonema faz a diferença, uma informação rápida por telefone faz a diferença. E quando você falou aí de dúvidas que ocorrem durante a questão do óbito, a questão do velório, quer dizer, são coisas que eu não tinha pensado ainda e que realmente são preocupantes. Quer dizer, é um velório isolado, com pouca gente, e isso é muito difícil para nós, porque o nosso trabalho aqui na UTI, ele é muito voltado para o acolhimento e para a presença da equipe multiprofissional dando esse acolhimento, né? Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim, e para todos, né, que pudessem comentar sobre os desafios que a pandemia tem imposto para dar a melhor informação. Eu estou perguntando isso porque, no início, eu considero que dar informação para a família é algo muito relevante, que eu participo, ou talvez participava muito mais, né, antes da pandemia, de maneira muito ativa, muito presente. A doutora Jaciara, que está aí, também fazia esse papel anteriormente, também muito no dia a dia, e a gente sabe que isso ficou um pouco de lado. Eu tentei garantir uma informação, pelo menos uma visita presencial de cada família, oferecer isso para as famílias, mas a gente viu que isso não funcionou, por dois motivos que você até já comentou na sua aula. Primeiro, por medo de pegar a doença, e segundo, por a família estar assintomática. A gente até disponibilizou uma sala fora do hospital, para a gente não ter, o paciente, a família não precisar entrar no hospital, mas isso não deu certo. Então, a gente acabou utilizando telefone e boletim médico, que são duas coisas extremamente impessoais, que é uma coisa escrita, que a pessoa vai ler, e o outro é uma voz do outro lado de alguém que você nunca viu. E aí eu queria a opinião de vocês quanto a isso. O que poderia ser feito além disso? O que a gente poderia fazer para ter um melhor acolhimento aí? Olha, eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos hoje está relacionado ao medo, né, como já foi falado, e a questão também da pessoa estar com sintomas em casa, né, tiveram contato com esse familiar, tem as questões de utilizar um transporte público municipal ou intermunicipal, e está transmitindo para outras pessoas. Quando o familiar está com algum sintoma, nós também temos os riscos em relação à nossa equipe, aos porteiros e toda a comunidade, né? Talvez o que eu ouvi muito dos familiares foi que essa ligação tem acalmado muito, porque ler o boletim traz informações muito frias, de certa forma, e que traz uma linguagem, às vezes, que a família não compreende. Tem alguém no CTI, é um paciente que está grave, ao mesmo tempo, um dia a família recebe uma informação, olha, ele teve uma melhora, no outro dia ele piorou, vai precisar fazer hemodiálise, precisou ser entubado. Então, essa instabilidade do paciente ser comunicado por telefone ou através de uma videochamada, eu acredito que faz toda a diferença para a família, né? É uma forma de acolher e quando eles choram, quando eles trazem o medo da morte, é possível realizar um acolhimento. Eu acho que por isso que nós temos esses retornos, feedbacks, que por mais que estejam passando por um momento triste, se sentiram acolhidos, a equipe pôde dar uma informação e eu acredito que quando nós passamos para a família uma relação quando nós criamos uma relação de confiança, é muito importante, porque a família vai ver se ele tiver melhoras ou pioras, a equipe sempre vai me falar a verdade. Eu vou ter que me preparar para tudo que pode acontecer com o meu familiar. Eu penso que, diante da situação que nós estamos vivendo, isso é o que a gente pode oferecer de melhor, entendeu?
através do teleatendimento, das videochamadas. Tem hospitais, até fora de Ribeirão, estou falando, que nem isso consegue fazer, porque não tem equipe suficiente para fazer isso. Então, se a gente está conseguindo manter isso de uma forma sistemática e acolhendo, é a melhor forma mesmo. Eu acho que a equipe está de parabéns por conseguir fazer isso. Porque tem pessoas em vários hospitais, a sobrecarga de trabalho muito grande, pessoas adoecendo, os profissionais adoecendo, que não é que eles não queiram fazer isso, é que muitas vezes não conseguem fazer. Eu sei de hospitais, que talvez seja uma coisa muito interessante, eu não sei se funcionaria para o nosso serviço. Eles permitem, quando o paciente vai a óbito, que um familiar vá até o hospital reconhecer o corpo, para a pessoa ter certeza que a pessoa realmente é aquela pessoa, faleceu e que vai ser sepultada. Porque a gente já viu várias notícias de pessoas que faleceram, foram sepultadas e não tinham morrido, né? Encontraram a família 2 dias, 3 dias depois, descobriu que a pessoa estava viva. Então, assim, eu penso que o reconhecimento do corpo por uma pessoa da família, isso eu acho que seria importante. Porque eu acho que dá uma sensação, não, realmente aquilo aconteceu, de fato, e não ficar na imaginação. Será se morreu? Será se internou a pessoa certa? Porque o caixão sai lacrado do hospital, da funerária, né? Diretamente para o cemitério. E quem pode acompanhar, acompanha de carro e se mantém distante. Isso aconteceu com a minha tia, que faleceu essa semana, lá em João Pessoa. Então, lá eles têm uma norma de um familiar ir para reconhecer o corpo. Eu acho que isso traz um pouco de alívio para a família, entendeu? Oi, não, eu ia complementar uma fala da Cris, mas pode falar. Pode ir? A gente estava discutindo até sobre isso, né, Cris, essa semana, sobre as questões do pós-óbito, a questão do corpo, né, que alguns familiares, quando a gente faz o atendimento pós-óbito, traz sobre essa insegurança de não ser o familiar, de não ter certeza. Não tem sido tão recorrente quanto a gente esperava, mas eles sentem falta realmente do ritual, do velório, da aproximação, da identidade, e a gente tem trabalhado muito outros processos de elaboração simbólica com eles, né, e feito mais de um atendimento pós-óbito com essas famílias. Sobre a questão que a professora comentou, né, da questão do acolhimento dentro dessa pandemia, que ela vai na contramão do acolher, né, por esses imperativos sanitários, o que a gente percebe é que ter um profissional de referência que ligue para essa família todo dia, seja do serviço social, seja da psicologia, que ofereça esse suporte, fortalece a família a ter uma segurança com a equipe, porque nem sempre o médico, até pela própria rotina da UTI, né, ele vai conseguir ter essa disponibilidade de sempre ser a mesma pessoa conversando com esse familiar, né? E tendo a gente como uma referência, sempre ser a mesma pessoa, isso fortalece uma confiança, inclusive no momento de óbito, dessa família confiar e saber que foi feito o melhor e que essa pessoa que está sendo entregue de volta para a família da melhor forma possível e da maneira mais respeitosa. O que a Jaciara falou tem muito sentido. Eu estou responsável por fazer os atendimentos psicológicos remotos aos familiares dos pacientes que estão nos CTIs COVID. E nós já discutimos, né, com outras colegas também que estão nesse atendimento, de familiares realmente com esse questionamento de será que a pessoa
que realmente estava dentro daquele caixão é a minha mãe, é o meu familiar, né? Será que realmente é? Será que não enganaram? Então, naquele impacto inicial da má notícia, né, do óbito, às vezes as pessoas se perdem, realmente questionam. Então, vocês proporcionarem esse espaço realmente tem feito muita diferença, com certeza, na elaboração, né, do processo de luto. E como a Cris também falou, eu acho que proporcionar esse acolhimento é fundamental, estabelecer a relação de confiança com a equipe médica. A gente vê nos estudos mais recentes aí dos impactos de saúde mental, né, diante da pandemia, que tem aumentado o número de ansiedade, depressão e estresse de 16% a 28%, e que o fator de proteção que tem auxiliado no manejo desses sintomas é a confiança, um dos mais colocados é a confiança na equipe médica. Então, essa relação com a equipe entra como um fator de proteção, né, de saúde mental para essas pessoas. Então, eu acho que esse trabalho realmente é fundamental. As famílias se sentem acolhidas. E eu fiquei pensando esses dias, quando eu vi um boletim médico, né, de uma familiar que estava confusa em relação às informações, e vi que tem um campo de mensagem, de observação, não sei, e eu fiquei pensando se seria possível, talvez, uma frase em todos os boletins dizendo nós da equipe estamos fazendo o melhor no cuidado do seu familiar. Uma frase assim para todos, né, de acolhimento junto ao boletim, que eu acho que essa fala tem feito muito efeito nos atendimentos, nos teleatendimentos com eles. Então, foi mais nesse sentido de contribuir com vocês com a experiência que eu estou tendo também. Ótimo, Adriane. É uma ótima ideia essa que você deu, que a gente pode acolher e falar mesmo para que a gente mude acrescentar isso, né, no nosso acolhimento. Eu acho isso super válido. O que eu tenho observado muito também, se vocês quiserem comentar sobre isso, né? Comentei com a professora Catalina há pouco tempo sobre o estresse da equipe de saúde. A ansiedade, a angústia, eu falo por mim, eu como médica, que parece que eu estou de plantão todos os dias, que você sabe quantos pacientes estão internados agora, se você me perguntar, eu sei o número de pacientes internados, amanhã cedo, ontem, e isso vale para o profissional de saúde, enfermagem, fisioterapia, psicólogo, assistente social e toda a equipe multi, e eu queria a opinião de vocês quanto ao acolhimento dessa equipe. O que a gente poderia fazer para diminuir essa angústia, para diminuir esse mal-estar? Porque, assim, isso que vocês falaram aqui, é engraçado que cada hora vem uma coisa nova, né? Eu nunca tinha pensado nisso. O meu familiar vai ser enterrado sem roupa? Será que é ele mesmo que está ali? Isso é muito sério, né? Porque se a gente pensar na nossa família, você imaginar isso acontecer com um familiar é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, tem uma preocupação que eu sempre tenho e que a gente tenta fazer algo a respeito, que é tentar fazer com que a família encontre o seu familiar no hospital. Então, o que a gente tem feito? Quando o paciente está muito grave e ele por exemplo, ele é um candidato a cuidados paliativos, a gente proporciona a saída desse paciente da área COVID, desde que ele já esteja fora do período de isolamento, né, 14 dias de história da doença, e coloca esse paciente numa enfermaria com um único objetivo, que a família possa visitá-lo. A gente fez isso uma vez, foi muito gratificante, porque
o familiar já não via, o pai não via o filho há mais de 40 dias. E ele chorou no telefone com um colega meu, que me ligou e pediu, olha, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Vamos dar alta para ele, para a enfermaria, e o pai vem. Foi o que a gente fez. A gente deu alta na sexta-noite, o pai foi, ele faleceu na segunda-feira. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que depende de nós. Nós podemos fazer uma história diferente. Então, eu queria também que vocês falassem sobre isso, até a questão do velório, eu não sei, eu discuti muito isso no hospital, porque, na minha opinião, queria ouvir a opinião do Marcos também, da Catalina, enfim, todo mundo sobre isso, porque a partir do momento que o paciente está fora do isolamento, ele poderia ter um velório normal, não. Se ele está fora do isolamento, ele pode encontrar a família, por que o velório normal, que eu digo assim, né, em tempos de pandemia, mas não um caixão lacrado, não um Covid, uma vez Covid, o paciente vai ser Covid. Eu acho que são coisas que a gente poderia repensar para tentar mudar essa história. É um sofrimento muito grande e que eu acho que talvez nós possamos aí fazer alguma coisa. Como a gente está conhecendo um pouco mais a doença a cada dia, né? A gente já mudou o nosso protocolo de isolamento. Com 14 dias o paciente sai do isolamento. Será que a gente não poderia proporcionar um acolhimento diferente no óbito, no pós-óbito, né? Enfim. O que vocês acham? Alce, eu concordo plenamente com você, mas um dia eu encontrei, por acaso, uma pessoa que é coordenador de funerária. Isso já faz um certo tempo. E eles adotaram isso como padrão, sabe? Parece que não tem discussão, não tem meio termo. Então, eu não sei, eu até entendo a preocupação deles, porque em questão de segurança, talvez nem todo mundo tenha um critério tão bem, mas parece que isso está tão engessado que eu não sei se a gente consegue mudar, porque eles adotaram um padrão para todo mundo. Uma vez Covid, vai ser assim. Você pode estar com 40 dias pós-Covid. Entendeu? Sim, eu sei que é uma coisa, a Cris até já comentou sobre isso. Se a Cris quiser falar até sobre isso. Eu até entrei em contato com a funerária, um dia perguntando para a doutora auxiliadora também, porque era uma preocupação, se esse paciente já tinha saído do isolamento, né? Se ele evoluísse a óbito, como seria? Aí nós entramos em contato com a funerária, eles falaram que eles têm como protocolo, e se for no atestado de óbito que a pessoa é suspeita ou confirmada de Covid, é sepultamento direto, né? Não tem, eles não querem colocar em risco a equipe deles e também aqueles que trabalham nos cemitérios e até mesmo a própria família. E mesmo em velórios não Covid, o número de pessoas, o tempo de velório tem sido muito restrito. Eles não permitem mais que 8 ou 10 pessoas participando de um velório, mesmo não sendo Covid. É como você comentou, né, auxiliadora, é desafiador, né, o que eu gostaria de falar sobre os 3 aspectos que mais nos sensibilizam, né, então é o paciente, é o familiar e é o profissional, né, o paciente, eu depois queria até comentar isso com a Cris, às vezes não dá tempo de quase nada. Então, quando a Jaciara fala é o melhor que nós temos, nós vamos ter que aprimorar muito esse melhor que nós temos e ter muita consciência e agilidade de proporcionar o conforto, porque é muito rápido. E o que acontece? O paciente muitas vezes não quer aparecer para a família, feio. E mal sabe ele que às vezes ele não vai ter um outro
contato, ele não quer que a família veja ele cheio de tubo, cheio disso. E isso, quando ele está consciente, quando ele está tomando decisões, muitas vezes ele não quer que a família choque, né? Então, um primeiro movimento que é o respeito ao paciente que está numa situação que ele mesmo não aceita, né? A família demora muito tempo para aceitar. Hoje mesmo eu ouvi uma história muito doída, que a família falava para o paciente: você está muito manhoso, você está brincando, não é tudo isso, né? Então, às vezes, para a família não dá tempo, e quando para a família não dá tempo, a dor da queda é muito grande, né? Com as notícias. E a equipe, muitas vezes, não é homogênea, né, auxiliadora, não é, Jaciara? São pessoas, algumas que têm uma sensibilidade já tão desenvolvida para acolher alguém em luto, e outros que não estão em condição, não estão preparados até pela vida, né? Não se prepararam para acolher e que estão lá junto, né? Então, nós temos muitos desafios. Agora, o que eu penso que são questões que nós temos que valorizar o que acontece nesse CTI do HC, que eu tenho a possibilidade de acompanhar há algum tempo. O CTI veio se preparando, né? Como a Jaciara, auxiliadora, comentou, se fala em cuidado paliativo no CTI há uns 2 anos, 3. Se fala pensando na prática de um cuidado paliativo, de uma humanização do CTI, em que você não tem nem muito tempo para estar olhando para os seus sentimentos e você tem que tomar decisões de humanizar, né? Então, vocês vejam o que a Cris comenta sobre o projeto Girassol. É algo tão delicado, né? É o que a auxiliadora comenta, né? Muitas das condições que acontecem no CTI são de uma delicadeza. Então, tem o boletim médico, mas tem a ligação e o modo como se fala com o familiar e o jeito como ele é preparado. Então, como eu vejo, sabe, Jaciara, o HC e outros lugares, se você não tem tempo, se você não conseguiu ter confiança com o teu familiar, que você está com ele, que é ele mesmo que está ali, né? É ele que está nos cuidados, e vai preparando, você vê, uma fase de preparo, uma fase depois, tá grave, que já é um desafio, porque nós vamos pegar familiares que não estão preparados, né? Profissionais que também não estão à vontade para conversar sobre isso, calmamente, né? E o desafio que é rápido. E, de repente, por que eu não vejo? Você estranhou, auxiliador? Eu já tinha ouvido essa questão, é ele mesmo, né? Por que não acontece isso muito no CTI do HC? Porque eles não têm dúvida que o paciente que estava no CTI e que faleceu de Covid era o paciente que estava sendo cuidado. Eles não vão levantar processo com o HC ou colocar, porque está sendo cuidado, mesmo quando é pouco tempo, mesmo quando são poucas as condições, o modo que se conversa é muito amoroso, é caloroso. Então, uma coisa que eu ia falar, que eu aprendi com o serviço social, né? Há muita gente que fala, escuta, como o psiquiatra tem a coragem de perguntar, você está pensando em se matar? E psiquiatra pergunta naturalmente isso, é do psiquiatra. A gente precisa saber, né? E o modo como você pergunta é a questão. O serviço social pergunta da tua casa, de como que você vive, conversa sobre o óbito, sobre o caixão, sobre coisas práticas tão difíceis, né? Fala de violência doméstica, fala de direitos. Então,
eu penso que nós temos muito a aprender sobre essas condições de humanização mesmo, sabe? De falar por que é tão afetuoso, porque a assistente social fala, olha, eles estão passando muita dificuldade em casa, e a família confiou isso para quem está lá no CTI, né? Então, há algo que vocês precisam escrever, transmitir, repassar, valorizar. Agora, aquilo que você coloca, né, auxiliadora, é o que nós temos pensado juntas, né? A equipe, né? As pessoas que estão ali, como diz a Jaciara, né, fazendo o seu melhor, e que estão num forte estresse e estão precisando de toda a forma de apoio. Eu tenho pensado muito também, né? Então, é necessário dar apoio para a equipe, um percebe que o outro não está bem, do mesmo jeito, muito amoroso, chegar, levar. Eu outro dia estava lembrando, né? Às vezes a gente precisa de um amigo que nos leve ao atendimento mesmo, né? E isso é fundamental, né? Agora, essa questão do luto, né? É um desafio maior que todos, porque nós somos latinos, a gente vive a perda, sentindo a perda, né? Chorando a perda. Eu tenho pensado que nós precisamos pensar em rituais de despedida, sabe? Ainda não está muito claro na minha cabeça, né? Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, sabe? De modos de levar né, essa despedida, sabe? Vocês têm percebido, o pessoal da psicologia tem feito o pós-óbito, né? Mas eu tenho pensado, eu tenho uma vontade que nem da auxiliadora, de ter uma sala de conversa dessas, é um lugar para conversar, né? Então, nós vamos ter que criar, é isso, né? Nós vamos ter que criar esses espaços. Catalina, nossa, eu vou fazer um comentário porque foi assim espontâneo demais quando você falou de rituais de despedida. Eu lembro de uns 3, 4 anos atrás, quando eu voltei de uma viagem que eu fiz para a Índia, e que eu fiz lá meditação, e que eu vi um monte de coisas, e que eu vi como que eles lidam com o óbito. Aí eu falei, gente, nunca que a gente vai lidar com o óbito desse jeito no Brasil. Quanto mais eu aqui na UTI, quando que eu vou chegar para um paciente e falar para ele, olha, o senhor pode morrer. E isso está tão... teve um divisor de águas para mim, que foi fazer o Pallium, o curso de cuidados paliativos, especialização, né, que foi em 2016. De lá para cá, a minha visão como intensivista ela é outra. Eu achava que a terapia intensiva estava num polo e que cuidado paliativo estava no outro. E a gente vê uma mistura muito grande, eles estão entrelaçados. E a gente fala de morte com uma facilidade, vamos dizer assim, muito maior do que no passado. Porque é algo que a gente sabe que pode acontecer. E o que eu vejo com isso? Não sei se eu estou errada, mas assim, a minha percepção é de que isso está fazendo bem para o familiar e para o paciente. Porque a gente meio que diz que ressignificou aquilo ali. Né? Quer dizer, eu não estou falando de algo ruim. Às vezes a morte é uma libertação. Esse exemplo que eu dei desse paciente de 32 anos, terminal do ponto de vista prévio ao Covid, ele já era um câncer terminal, de gravidade extrema, e ele pegou Covid, paciente jovem. A gente proporcionou essa despedida para a família. Isso foi muito importante para mim. Eu estava angustiada, que era um paciente crônico, ele não melhorava. Eu não, a equipe inteira estava angustiada. Tanto que quando o médico me ligou, o plantonista falou, olha, vamos fazer isso, a gente acabou proporcionando e foi muito importante. Ou seja, a gente falou de morte de uma maneira leve e importante para a família e ajudou, porque para a família foi uma libertação. O sofrimento era muito grande e eles não podiam visitar.
Então, a gente proporcionou visita, e que bom. E quando você fala de rituais de óbito, de despedida, né, rituais de despedida, eu fiquei muito feliz com isso. A gente tem muito que conversar sobre isso, porque é algo que eu acho que é extremamente importante na nossa vida, como intensivista, enfim, lidando com paciente grave. Quero sair um pouco do óbito e da morte, porque a minha área é outra, que é psicologia clínica de consultório. Então, a experiência que eu posso contar para vocês, dentro disso que vocês estão tratando aqui, eu até comentei com a auxiliadora sobre uma cliente minha que estava com o pai hospitalizado e ela me relatou, assim, com tanta tranquilidade, que o pai foi muito bem atendido e ele chegou a falecer, e pela história que eu conhecia já dela, eu imaginava um luto mais sofrido pela ligação que ela tinha com o pai. Mas a preparação que o hospital fez, com os cuidados paliativos que eu aprendi, inclusive, num seminário que eu participei aí em Ribeirão Preto, quando ela me disse assim: Márcia, o meu pai foi sedado. Nesta hora, eu pensei comigo, ele não vai viver muito. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que ele tinha falecido. Muito tranquila. Então, assim, penso que essa preparação que o hospital fez, os médicos fizeram, é que deu essa tranquilidade para ela receber a notícia. E ela vem tratando da morte comigo de uma forma muito suave, que eu não imaginava, não esperava, pela ligação que ela tinha. Esse preparo antecipado que o hospital faz, ele é muito importante. Eu sou psicóloga clínica, a única ligação que eu tenho com o hospital, com paciente em hospital, foi um período que eu trabalhei na Pastoral da Saúde da Igreja Católica, levando oração, escuta ativa, porque às vezes o paciente que está num leito de hospital, que ele tem condições de falar, ele quer muito mais falar, ele não quer nem oração, ele não quer nem te ouvir, ele quer desabafar. Quantas vezes a gente ficava assim 1 hora ouvindo o paciente desabafar? E isso é importante porque Deus, naquele momento, não existe. Deus está me castigando, porque eu estou aqui, eu estou pagando por algum pecado, porque eu não esperava de passar por isso que eu estou passando. Então, enfim, a experiência que eu tenho de hospital é essa. A minha parte é mais clínica, de consultório, e com essa questão aí do teleatendimento, eu fui pega de surpresa, porque nos meus mais de 40 anos de profissão, eu nunca tinha atendido por teleatendimento. Sempre consulta presencial. Quando no dia 19 de março, eu tive que fechar o consultório, eu levei aquele susto. E aí, quando eu mandei mensagem para os meus clientes que estavam sendo acompanhados, que eu iria fazer o atendimento online, ufa, foi assim aquele alívio que eles sentiram de saber assim, Márcia, eu não vou ser abandonado. Que alegria! E até hoje eles falam isso quando encerra a consulta e falam, que bom que você deu essa opção para nós. E eu tenho uma empresa que eu presto serviço que criou, inclusive, uma plataforma específica para teleatendimento e que colocou uma série de exigências para a gente fazer parte dessa equipe do teleatendimento. E as dificuldades que eu encontro com as pessoas que estão do lado de lá, o meu cliente, em baixar um aplicativo para entrar no teleatendimento, forma muito suave,
Porque, com uma ferramenta que eu utilizo desde 2017, com a formação que eu fiz em psicologia positiva, que me ensinou e que eu ensino os meus clientes que o otimismo pode ser aprendido. Vamos ser mais positivos. E essa linguagem da psicologia positiva, ela tem também ajudado no medo, na angústia, na depressão, na ansiedade, porque uma pesquisa que foi feita em maio, pela Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas e a Universidade de Campinas, foi constatado que 54% houve de aumento dos casos de estresse, ansiedade e paranoia. E a Sociedade de Psiquiatria também, os médicos relataram que aumentou 25% a procura por teleatendimento e 89% dos casos que vinham sendo tratados, eles aumentaram, o problema voltou com a questão da pandemia. Então, assim, isolamento social, eu vejo assim, ele é social, mas não é de afeto. Então, a gente pode passar esse afeto que eu estou ouvindo vocês falarem aí, desta maneira que vocês fazem, acolhendo a família, acolhendo o paciente, dando certeza para a família de que aquele paciente que chegou a óbito, ele é real, ele não vai ter dúvida que vocês estão mentindo, por quê? Vocês já levaram antecipadamente uma confiança para a família, e isso é muito importante. Então, só para encerrar, porque eu teria muita coisa para falar, porque eu amo o que eu faço, mas eu penso que o tema de vocês está mais ligado ao hospital, às questões aí da UTI, etc. Para encerrar, eu quero deixar uma frase do Milton Erickson, que é uma outra abordagem que eu trabalho, que é a hipnose ericksoniana, que ele diz assim, que a vida, por si só, traz a dor. Cabe a nós levar o prazer, encontrar o prazer. Então, eu estou vendo na fala de alguns aqui que já apresentaram, e gostei bastante da apresentação da Cristina, parabéns, Cristina, né? Que vocês levam esse conforto, esse prazer, embora lidando com a dor. Por quê? Doença não é deixar de estar doente. Doença é você sair da doença. Né? Você vai adoecer, mas vai sair da doença. Isso aqui é saúde. Né? Então, enfim, é isso. Obrigado pelo convite, pela participação. No início, eu fiquei pensando assim, estou um peixe fora d'água, porque eu não tenho nada a ver com o hospital. A minha parte é clínica de consultório. Mas então, assim, estou aprendendo bastante aqui com vocês e aprendo demais com a auxiliadora. Pois é, Márcia, eu aprendo com você todos os dias também, e com certeza essa sua fala aí é muito importante para nós, como psicóloga, né? A visão que você tem aí, espiritual e do aspecto emocional do paciente. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que querem falar. Janaína, quer falar, Janaína? Fica à vontade aí. Oi, boa noite a todos. Eu queria agradecer mais essa oportunidade, parabenizar a Cristina por esse compartilhar de experiências tão lindas e desafiadoras, né? Eu fiquei matutando sobre a primeira questão que você falou, auxiliadora, sobre desafios para a equipe, né? Eu acho que a rotina anterior à Covid da equipe do CTI era muito centrada em alguns momentos de experiência multiprofissional e interprofissional. Então, reuniões diárias, né, com a equipe multi também, comunicações presenciais com familiares, com pacientes, onde aconteciam intervenções interprofissionais. Então, acho que um dos desafios agora
é conseguir integrar os trabalhos para além das discussões de casos só entre nós. E isso é algo muito rico, né? Que pode acontecer nessas intervenções presenciais, que pode acontecer numa conversa por vídeo conjunta entre o médico, assistente social, psicologia, enfim, quando der. E eu acho que também agora a gente tem uma novidade, que se criou todo um ambiente e houve uma mobilização profissional para acolhimento dos profissionais de saúde enquanto pessoas que sofrem. Então, conflitos que já existiam, desafios que nós tínhamos, né, por exemplo, a angústia de não saber se aquela interação com aquele paciente seria a última, porque ele podia estar até de alta do CTI, mas a gente sabe que ele podia piorar a qualquer momento, que podia ter uma intercorrência. Então, essas angústias, elas permanecem, elas nos acompanham ainda, mas agora há todo um espaço profissional de cuidado com a saúde, com o sofrimento de quem está ali na linha de frente trabalhando. E mesmo para quem não está atuando nas UTIs Covid, nas enfermarias que recebem pessoas adoecidas com Covid, toda a estrutura profissional mudou. Então, a rotina de todo o HC foi mobilizada, né, e das pessoas que nós cuidamos nos ambulatórios, nas outras enfermarias também, por conta dessa pandemia, né? Então, acho que são desafios que se colocam que agora, e que alguns antigos que têm outro nível, outra possibilidade de acolhimento, né? E sobre o luto, acho que há um entendimento que a internação é por si só uma ausência daquela pessoa na sua rotina. Ela é uma ausência que já é uma elaboração de luto, né, que nós chamamos inclusive de luto antecipatório, porque justamente um corpo que já não está lá. Então, é um pai de família que não está lá, é uma esposa que vai receber uma comunicação agora virtual, né, mediada por tecnologia, ou antigamente presencial, que tem toda uma ressignificação daquele corpo. Ela passa a reproduzir um discurso sobre órgãos internos, sobre vasodilatadores e estado clínico, que antes não pertencia àquele corpo, era só o corpo do marido dela. Então, acho que toda a interação com o profissional de saúde, principalmente no nível terciário, isso permanece na Covid de uma forma muito acentuada, uma ressignificação de quem aquela pessoa está sendo enquanto paciente. E essa ressignificação, às vezes, ela permanece para sempre, né? Para o familiar que escuta. Então, é um familiar que talvez se lembre, por exemplo, de um pai que no último dia estava com uma falência de sistema nervoso, falência cardíaca, falência do sistema respiratório. Então, interagir conosco, acho que traz essa responsabilidade, né, que precisa ser seguida de muita compaixão, porque interagir conosco é ressignificar a história e o corpo de quem a gente está cuidando. Eu tive a permissão aqui de auxiliadora que eu posso fazer uma complementação do que eu falei. Posso falar? Sim, pode falar. É que só assim, a título de informação, quando eu disse que eu fechei o consultório no dia 19 de março, e fiquei assim, e agora o que eu vou fazer? Eu já sabia que o Conselho Federal de Psicologia publicou uma resolução no dia 11 de maio de 2018 sobre teleatendimento, porque até então nós não tínhamos autorização para fazer atendimento online. E então, para o profissional da área de psicologia fazer o teleatendimento, ele tem que se cadastrar no EPSI, que é um site do Conselho Federal de Psicologia, e aguardar uma autorização e, em seguida, eles dão um termo de declaração de que você está apta. Inclusive, também oferecem formação, assim, EAD, para você, se caso necessário, né, se preparar para esse teleatendimento. Então, não é uma coisa sem uma base por trás, certo? Só a título de informação
para quem não sabe. Eu queria fazer um comentário, eu acho que eu estou escutando muita coisa, né? E eu acho e vai passando muita coisa, né, na cabeça, a gente vai pensando em outras coisas, e eu acho isso muito legal. E poder ouvir a Catalina, né? Poder ouvir você, a Cris, né? Sou a profissional, né, que foi designada para ajudar a Cris nesse momento, né, do CTI Covid, e eu fico na psiquiatria, né, eu trabalho na psiquiatria, e para mim está sendo um grande desafio, né, como é que eu teria que alinhar, né, as orientações, o direito, né? Mas ao mesmo tempo a empatia, o acolhimento. E isso tudo para mim foi muito desafiante, né? Foi um desafio constante. Eu acho que ainda está sendo. Eu acho que muita coisa que você vai falando, auxiliadora, né? Vai passando por mim, né? De dormir lembrando dos pacientes, de que alguém, algum profissional, quando pede alguma coisa no celular, você tem uma pressa de fazer, porque você fica com medo de não dar tempo, né? E ao mesmo tempo, né? Eu queria dizer que, né? Assim, eu tenho me sentido muito acolhida pela equipe também, né? Acolhida pelos profissionais da enfermagem, enfim, né? Pela psicologia, pela TO, né? A urgência que a gente tem e como é que a gente está tão integrado, né? E quando a gente recebe informações que precisa ser passada para o paciente, ou um áudio, ou um vídeo, né? E como que a gente tem conseguido se integrar em relação a isso, né? E por ser também uma profissional que está chegando, né? Então, apesar de ser muitos desafios no dia a dia, porque as ligações, elas, ao seu jeito, ela sempre é um desafio, você não sabe quem está do outro lado, como é que ela vai te receber, né? A gente está num momento político muito difícil, as pessoas às vezes não acreditam que mesmo estando no CTI, aquele familiar esteja realmente com Covid, né? A questão das visitas, e isso tem sido um desafio diário, né? Para mim. Mas, ao mesmo tempo, caminhar junto, né, e poder saber, e poder sentir que a equipe tá junto ali com a gente, tá fazendo o máximo para que isso seja, né, tratado de forma rápida, de forma muito ética, muito calorosa. Então, isso traz um conforto bastante grande também enquanto profissional, né? Eu acho que a Cris, ela traz isso no trabalho dela, né? Eu acho que ela trouxe isso para mim, né, nesses momentos, e eu acho que, de uma certa forma, os familiares, né, eles também trazem esse retorno, né? Porque é tratar o familiar de acordo com o que cada um traz, não dá para dar as informações sempre do mesmo jeito, né? O que ele está me pedindo naquela hora, o que ele está desejando, qual que é a angústia daquele momento, né? Então, os pedidos são muito variados, né? De ver pelo vidro. Você pode passar o louvor que ele mais gosta, pelo menos um pouquinho? Você tem essa condição? Então, eu acho que essa delicadeza e essa empatia, né, eu também tenho encontrado junto com a equipe, junto com todo o grupo que tem trabalhado, né, no CTIs Covid. Então, eu acho que esse desafio, ele tem sido diário, mas ele tem sido de uma forma muito confortável, né? Não deixa de ser... como é que eu poderia dizer? Eu acho que no momento sofrida, às vezes cansativa, porque a gente sempre quer o melhor, sempre quer dar o melhor, quer fazer a melhor escuta, né? Mas eu acho que, em contrapartida, eu acho que a gente tem encontrado nos outros profissionais, né, esse apoio, e eu acho que isso, Catalina, diminui às vezes o estresse, né, diminui o cansaço diário, né, e poder escutar da família também, o quanto que foi importante naquele momento escutar a voz, né, só a sua voz já me ajudou, já me confortou, né, poder deixar, olha, se você precisar de uma informação a mais, você pode ligar no meu telefone, você quer ficar com ele, né, poder construir junto com a família, como é que poderia passar as informações, tem muita coisa que o médico
médico vai te dizer e que você não vai entender muitas vezes, né? Então, tenta construir isso com a família, tenta ficar com papel, com uma caneta, vai escrevendo, né? Pergunte para o médico, diga para ele, se não entendeu no dia seguinte, olha, isso eu não entendi, o que significa essa palavra, né? E me parece que isso é uma construção única com cada um, né? Uma construção que, na verdade, a gente tem feito, mas eu acho que uma construção que é um momento, num momento tão difícil, né, que a gente tem passado, eu vejo hoje aqui com vocês que eu também recebi como um presente, né? Um presente em que eu preciso viver, né? E eu tenho tentado viver isso da melhor forma possível, na companhia, né? E no companheirismo da equipe, mas também dessas famílias que nesse momento estão precisando de mim. Então, eu acho que o teleatendimento é tudo isso para mim. É intenso, é forte, e apesar da distância, é compartilhar e é conversar ali de mãos dadas, né, para que aquele momento, né, que a gente nem consegue muitas vezes avaliar como que a gente possa fazer isso juntos, mesmo que seja à distância, mesmo que seja só por telefone. Acho que é isso que eu queria dizer. E é muito bom estar aqui, é muito bom ouvir vocês. Eu acho que realmente acrescenta muito. Auxília, posso falar um minutinho, auxiliadora? Claro, pode falar. Boa noite a todos, aí, muito obrigado. E parabéns a Cristina pela apresentação, bom rever vários amigos aí. Eu queria fazer um comentário, não sei se é pertinente ao momento, né? Mas é uma coisa seguinte, primeiro deixa eu fazer um históricozinho antes. Eu lido com a morte há mais ou menos 40 anos. 40 anos, desde que me formei, tá? Porque a minha carreira sempre foi com terapia intensiva. Mas eu nunca, mas de 3 meses para cá eu fui pego de calça curta, entendeu? Essa coisa pegou para valer, apesar de que, com toda a experiência ao longo do tempo. Porque no começo da sua vida, você como todo médico, ele tem um certo teor de onipotência, tá certo? Depois, com o passar da idade, você vai aprendendo as suas limitações, as suas angústias, você vai vendo o sofrimento e você vai mudando a tua cabeça, E o que eu observei ao longo desses anos todos é que, antes de Covid e tudo mais, que existem vários cenários de apresentação desses familiares que estão com o ente ali doente, morrendo ou não, da seguinte forma, depende da religiosidade também. Não vou falar que isso é 100%, mas depende da religiosidade. Você vê que o católico tem um padrão de resposta, o espírita um outro padrão de resposta, o espírita kardecista, o evangélico um outro padrão de resposta, o protestante um outro padrão de resposta. Você vê que a fé de cada um molda a sua resposta frente a uma adversidade como a morte. Então, é muito mais fácil a gente passar uma notícia ruim para um kardecista, tá certo? Sem fazer nenhum critério de religiosidade, pelo amor de Deus, hein? Mas é mais fácil você conversar com um kardecista do que você conversar com, por exemplo, com um evangélico, com um católico, com um protestante e tal. Ele aceita mais o problema. Então, eu acho que durante uma entrevista, a gente tem que abordar a religiosidade do indivíduo que está ali, você passando a sua informação de melhora ou de piora ou de óbito, né? Para te facilitar essa comunicação. Porque muitas vezes eu tive que entrar na religião do indivíduo, do familiar, mesmo não sendo daquela religião, para poder ganhar a confiança e a transmissão que seja menos dolorosa para eles. Não sei, aí tem psicólogo, tem psiquiatra, Catalina, nossa amiga, auxiliadora budista, ou não sei se é budista ou não, voltou budista da Índia. O que vocês pensam disso, por favor? Eu vou fazer só um comentário, Marcos, e depois tem outras 2 pessoas que querem falar para a gente até finalizar. Mas é bem interessante isso que você falou,
E eu vou fazer um comentário que eu fiz a visita esses dias e que as pessoas riram por um momento, depois pararam e pensaram, é isso mesmo. É a questão da fé. E eu fiz um comentário assim, por que pacientes jovens sem comorbidade, nenhuma, zero, nem obesidade, sobrepeso, que é uma comorbidade importante no Covid, nenhuma comorbidade, morre de Covid. E teve paciente de 80, 78 anos ou mais que teve alta com comorbidade de Covid. E aí a gente chegou a uma conclusão fácil, eu cheguei a essa conclusão e falei, que na verdade a gente não salva a vida de ninguém. Essa onipotência aí que você disse que é característica do médico, né? É uma onipotência que eu tento usá-la a meu favor, e eu tento diminuir, não que seja um defeito, às vezes essa onipotência é boa, como hoje eu tentei resolver um problema à distância e deu certo, e eu me senti onipotente, porque eu resolvi o negócio assim, liguei para 10 pessoas em 15 minutos para tentar viabilizar um tratamento específico para um paciente de Covid que não estava bem. Então, isso é uma onipotência que eu chamaria de boa. Mas isso que você falou da fé, eu concordo, eu sinto isso, eu sinto que talvez o espírita, eu sou espírita, eu acho que talvez ele lide com a morte e fale de morte muito mais facilmente do que as outras religiões. Talvez a Catalina, como espírita e como muito mais experiência do que eu, poderia falar o que ela acha. Mas eu tenho a convicção, assim, de muitos anos, que a gente não vai salvar ninguém. E que a gente faz aquilo que a gente pode. E que o mais importante, na minha profissão, na minha opinião, não é curar ninguém. Na verdade, é o acolhimento. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se você acolhe bem, o resto, óbvio, você tem que estudar, você tem que ter a parte científica, mas ela não é o mais importante. Então, assim, às vezes é aquele ditado, né? O paciente vai evoluir daquela forma com o médico ou sem o médico, ou enfim, a equipe ali, talvez o mais importante dela seja acolher. E eu fiz esse comentário, é Deus que vai definir a evolução. O paciente vai sair ou não. A gente tem uma ideia equivocada de que a gente salva a vida. Isso é a minha opinião. Então, eu gostaria de ouvir a professora Catalina, que tem muito mais experiência do que eu, para falar disso. Eu não posso abrir demais, porque a gente tem 2 pessoas para fechar. Mas até mais do que a religião, a religiosidade, né? Tanto o Marcos como você, auxiliadora, já viram muitas pessoas morrerem, muitas formas de morrer, né? Vocês têm histórias de morte, e mortes bonitas, e mortes conscientes, e mortes com escolha. E eu tenho uma ideia um pouco diferente de vocês dois, sabe? Eu tenho uma impressão que é uma evolução moral e espiritual, que pode estar evangélico, pode estar no católico. Eu já vi muitos espíritas morrerem chorando, apavorados com medo, sem dormir, né? Porque eu sou psiquiatra, né? Não dorme porque as assombrações vêm à noite, os mortos vêm chamar, né? Então não dá para dormir. Então eu penso que nós temos que nos preparar para a morte, né? Esse Covid é um impacto que faz todos nós literalmente estarmos mais conscientes de que cada dia termina e a nossa vida é assim, né? É assim. E acho que nós, médicos, os 3, né, no caso aqui que estamos, a Jaciara está aí, nós temos que nos preparar para estar muito livres, muito à vontade, para estar conversando com as pessoas, com os familiares, chorando juntos. Eu adoro ver um médico que não tem
mal-estar de se emocionar e chorar junto, né? E abraçar. Eu acho que nós temos que ter uma religiosidade profunda para fazer a travessia, para poder até apoiar as pessoas que estão desesperadas, angustiadas. E é isso, mas eu sei que você precisa encerrar, né? Você vai ter que fazer uma número 2. Como, né, foi colocado no começo, é um assunto que nós ficaríamos aqui talvez a noite inteira discutindo, de tantos elementos que tem para ser abordado. Eu gostaria de pontuar uma questão apenas, que quando eu estava ainda estudando, né, fazendo a faculdade de serviço social, uma professora, ela sempre falava que nós, assistentes sociais, nós temos que ser críticos, construtivos e criativos. E eu vivia me perguntando, né, como, né, exercer, né, esses 3 adjetivos, fazer isso numa profissão, né, de assistente social. E aí, cada vez que a gente se defronta com um desafio, isso vem confirmando, né? Porque, por exemplo, na situação que a gente está vivenciando hoje, em relação à pandemia, né? A gente precisa ter uma visão crítica frente aos limites e às possibilidades que a gente tem, né? Perante as políticas públicas, perante as instituições que a gente trabalha e outras organizações. E, ao mesmo tempo, que a gente precisa pensar em estratégias para poder desenvolver algumas ações. E como a gente pode fazer essas ações, né? E o exemplo do CTI, que o CTI Covid, né, talvez especificamente nesse momento, mas eu acompanho o trabalho da Cristina de perto, vem desenvolvendo, ele é muito relevante nesse sentido. Quando você fala como que a gente vai fazer do atendimento, né, desse imediatismo que tem pedido a situação, porque a situação da pandemia é uma situação que veio e como bem colocado pelo médico, né, pegou a gente de calça curta. Por mais que era uma situação que a gente algumas situações parecidas que a gente vivenciava, né? Mas como que a gente pode fazer desse imediatismo que tem nos cobrado, né, que chega até a gente, como que a gente pode fazer disso uma outra realidade? E, então, nesse sentido, o trabalho que o CTI vem desenvolvendo, assim como outros organismos que estão à frente, acho que deixa isso bem claro, né? Quando você tem o profissional de serviço social que ele está lá, ele não está lá só para atender o óbito. Como a Cristina colocou, existe todo um trabalho que é desenvolvido, né, junto à família, né, junto a esse paciente, e a gente tenta humanizar, né, os diversos protocolos que surgem. Então, eu gostaria só de deixar essa reflexão, né, e reforçar o quanto que está sendo importante esse trabalho, por mais angustiante que seja, porque mesmo a gente que não lida com o paciente COVID diretamente, para a gente também é um momento angustiante, né? Porque cada dia é uma informação nova, a hora que você chega no serviço mudou isso, né? Ou então tem uma nova forma de se reorganizar, né? Então tudo isso é muito angustiante, mas quando você consegue desenvolver o seu trabalho e você olha para o resultado que esse trabalho tem junto à paciente, né, junto à família, isso tudo se torna assim confortante, né? Como a Cristina, né, relatou na poesia da Cora Carolina, né, que a gente fica mais completo, mais humano, né, se torna mais pessoa. Então eu gostaria apenas de, né, trazer esse comentário e pontuar isso, que tem sido muito importante a atuação de todos os profissionais, né, da área da saúde e das demais áreas que também estão na linha de frente. Obrigada e, assim, mais uma vez, parabéns por todo o trabalho. Queria complementar, primeiro agradecer a Cris pelo convite, agradecer toda a parceria que a gente tem feito, psicologia, serviço social, que tem sido algo muito rico, né? E toda a contribuição da equipe como um todo, o pessoal da TO, a Clau tá aí, né, Clau? Que tem ajudado muito no projeto, especialmente de identidade dos pacientes.
e dizer que esses projetos estão dando um feedback muito importante para a gente, né? A família, a equipe tem colocado o quanto é interessante e o quanto tem feito para um bem-estar, tanto para essa equipe quanto para essa família, de conhecer a história do paciente, ver as fotografias deles nos leitos, vê-los de outra maneira. Essa família fala do quanto ela se sente validada, escutada, quando ela manda essa história, quando ela ressignifica esse papel com esse paciente, quando ela pode mandar um áudio e a gente está colocando o áudio e avisa ela simultâneo que a gente está mandando esse áudio e ela de alguma forma se conecta. Elas falam que é como se fosse uma visita, como se ela estivesse visitando esse paciente naquele minuto, né? Então, todas essas são formas de humanização, de prevenir um luto potencialmente complicado aí, caso ele ocorra. E isso não seria possível se a gente não trabalhasse todos juntos. Então, eu só tenho a agradecer, Cris, Clau, equipe médica sempre muito disponível para discutir todos os casos, pessoal da Físio, enfim, tem sido formidável o que a gente tem conseguido fazer para levar um pouco de conforto para esses familiares e para esses pacientes, dentro das nossas possibilidades, é claro, né? E também para esses profissionais de saúde, né? Tentando dar uma escuta para eles, com os projetos da psicologia a gente tem uma frente para atender os profissionais e também para humanizar dentro da UTI, para mostrar um outro lugar desse paciente ali. E só para complementar a questão da religiosidade, né, que levantamos agora no final, a gente vai escutar esse familiar dentro da sua religiosidade e tentá-la deixar da maneira mais funcional possível seu enfrentamento dentro desse momento tão doloroso e delicado, ainda mais inédito de luto que a gente está enfrentando agora, né? Vamos tentar reduzir esse sofrimento ao máximo dentro daquilo que esse cuidador dá conta e dentro da verdade que para ele é válida. É isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu queria dizer assim, eu acompanho, né, o trabalho do CTI aí, da Cris, do pessoal já há alguns anos, há algum tempo, e teria muitas coisas para a gente acrescentar, para comentar, mas acho que para mim o que fica depois dessa fala da crise, do relato de todo mundo, né, que mais importante do que a gente pensar na morte, né, a gente considerar a vida, né, então a vida que existe no momento presente. E os projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo CTI, pela equipe, eu acho que eles nos levam muito, né, para essa questão de valorização da vida. Então, acho que é muito bacana, é muito forte, e a minha fala é curta, rapidinha, mas é no sentido de parabenizar, né, porque eu acho que vocês estão conseguindo oferecer um tratamento humanizado, né, nesse momento tão difícil e tão desafiador para todo mundo. Tá? Então, era nesse sentido aí a minha fala. Obrigada. Eu queria agradecer a presença, a colaboração de todos, né? E também eu fiquei pensando na fala, na contribuição que todos trouxeram, e queria trazer algo que, para nós no CTI, apesar de ser desafiador, lidar com esse vírus, às vezes o nosso medo, enquanto profissional, de entrar nas unidades, né? Mas há um tempo nós estávamos já tentando fazer um atendimento humanizado. Essa questão de fotografias, de áudio, reuniões presenciais, conferências, já acontecia há muito tempo. Então, agora, eu acho que um dos grandes desafios que nós estamos tendo no momento, né? Até ontem nós recebemos uma paciente nessa situação, é que, além de cuidar do paciente ali, ter uma escuta ativa com a família que está em casa também está vivenciando um luto de outro familiar que faleceu, né? A preocupação desse paciente que está internado falecer também. Então, acho que a gente tem feito um trabalho muito cuidadoso na UTI e também um trabalho muito cuidadoso de todos os profissionais que trabalham na enfermaria, né? Nas enfermarias, que depois vão receber esse paciente, vão acolher e vão trabalhar uma alta para que esse paciente possa ir para casa. Então, vários são os desafios aí da pandemia para nós. Muito bem, Cris. Eu gostaria, então, pessoal, de agradecer a todos. Eu queria finalizar
salientando algumas coisas relevantes da Cristina, do serviço social dentro da UTI, o projeto Girassol, que é uma coisa maravilhosa, parece uma coisa pequena, é uma sacola que a família recebe os pertences do paciente que foi a óbito. Isso é muito grandioso, assim. A ideia é muito interessante. Eu acho que a gente tem que valorizar um outro aspecto que a Cris tomou a iniciativa de fazer, as fotos e a história. Quer dizer, é o que a Daniela falou, trouxe vida para dentro, trouxe a realidade da vida de cada um ali para dentro. É uma história, é um paciente que está ali, que é um nome. A gente não sabe muito dele. É um paciente que a gente não encontra família, mas que você começa a saber alguma coisa da história dele. E você começa a identificar aquele paciente de alguma forma. Então, isso não tem preço. Isso são coisas que fazem a construção de um acolhimento melhor, por mais que a distância. Então, quer dizer, a gente consegue acolher mesmo estando distante. E eu aprendo isso todo dia com a doutora Catalina, com o Germano, que está ali ouvindo a gente também, com a Cris, com a Janaína, com a Jaciara, enfim, com todos aí, com a Márcia Martins. E eu gostaria, então, de finalizar agradecendo a todos aqui pelo aprendizado. Eu acho que, como a Cris bem colocou, falando da colcha de retalhos, essa mensagem é maravilhosa, né? E eu peguei vários retalhos aqui hoje, um pedacinho de cada um de vocês, para construir a minha colcha. Então, eu acho que essa mensagem é totalmente pertinente aqui para o dia de hoje. Conseguir aumentar alguns centímetros na minha colcha com um pedacinho de retalho de cada um. Então, eu agradeço a vocês e vamos finalizar, então, aqui hoje. Lembrando que toda semana nós temos uma videoaula nova. A semana que vem nós vamos continuar nessa direção de discussão. A gente vai ter a aula da psicóloga Janaína falando das dificuldades de comunicação de notícias difíceis nesse momento de pandemia. E peço que todos se inscrevam na nossa plataforma do YouTube, HCRP, CTI, para que recebam as nossas aulas novas. Muito obrigada a todos. Até mais.